A graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, meus irmãos e minhas irmãs. Um privilégio, uma oportunidade de estar aqui, poder compartilhar com os irmãos a palavra do Senhor. Eu quero ler com os irmãos, neste momento, a passagem que diz assim, na carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 4, versículo 22, que diz: todos os santos vos saúdam, especialmente os da casa de César. Irmãos, essa carta de Paulo aos Filipenses, o apóstolo Paulo, ele, inspirado por Deus, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, ele está em Roma, numa prisão em Roma, e ele, com muita alegria, ele escreve lá para os irmãos em Filipos. Então ele tem ali alguns propósitos ao escrever essa carta, alguns agradecimentos a esses filipenses, pela solidariedade que eles têm com ele enquanto ele está na prisão, de toda a ajuda que ele já teve dessa igreja. Ele se alegra em Deus porque esses irmãos têm permanecido firmes na fé, têm crescido na fé. E também ele expressa algumas preocupações como perseguições que estão tendo e que ainda virão a ter muito maiores, não só aos irmãos em Filipos, mas os crentes no Senhor Jesus em vários lugares. Ele também se preocupa com algumas heresias e falsos ensinamentos que estão entrando ali na igreja. E quando a gente olha para a carta de Paulo aos Filipenses, irmãos, nós temos ali muitas passagens bonitas, muitas passagens que certamente já marcaram a minha vida e marcaram a sua vida. Há exemplo de Filipenses no capítulo 2, versículo de 6 a 11, que nos mostra ali a humildade de Cristo, que mesmo sendo Deus, ele deixou sua glória, a glória como do unigênito do Pai, ali a perfeita comunhão com o Pai e o Espírito Santo, e ele se fez carne, se habitou entre nós, que ele se humilhou, se esvaziou, tomou uma forma humana, como a minha e como a sua. Se fez a semelhança de escravo, a ponto de morrer uma morte dos piores criminosos daquela época, uma morte de cruz, para que todo nome, todas as pessoas na terra reconheçam que Ele é Deus, que Ele é o Filho de Deus, que Ele é o próprio Deus. Então, e todo joelho, irmãos, que ainda não se dobrou, um dia se dobrará a Ele, reconhecendo que Ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Nós também temos passagens no capítulo 4, por exemplo, no próprio capítulo 4, no versículo 13, que o apóstolo Paulo diz que tudo posso naquele que me fortaleço. Apesar de haver algumas interpretações erradas com esse tudo posso, na verdade, tudo posso é aquilo que acontece na vida do apóstolo Paulo. Perseguições, açoites, naufrágios, espancamentos até a morte. Ele foi espancado até a morte, irmãos. Levaram ele para ser jogado fora da cidade porque já acharam que ele estava morto. Então, ele fala que tudo isso, todo esse sofrimento, vale a pena, irmãos. Tudo isso o fortalece, porque o alvo dele, irmãos, o propósito dele é Cristo Jesus e a salvação eterna. Então, Filipenses tem muitas passagens belas, fala muita coisa sobre justificação pela graça, pela vida cristã e humildade, igual nós falamos aqui. Fala sobre santificação, amor e alegria. Muitas vezes ele fala nessa carta sobre alegrai-vos. Mas eu quero ir com os irmãos lá no final da carta, igual nós lemos no capítulo 4, no versículo 22. Porque lá na saudação final que tem algo que já mexeu comigo em um certo momento e eu gostaria de compartilhar com os irmãos nessa manhã. Como muitos me conhecem, eu trabalho num grande banco e em 2013, já como um gerente de comissão de confiança do banco, eu tive um certo dilema, porque eu me aproximando cada vez mais de Deus e me achegando mais a Deus, querendo conhecer mais e servir mais ao Senhor, eu tive ali um grande drama,
um drama que vem desde a época já medieval, né, dos tempos antigos, daquela dicotomia entre o que é sagrado e o que é profano, né? Então, aí eu fiquei pensando como eu poderia glorificar o nome do Senhor através desse trabalho. Aí eu tive uma conversa com o meu pastor à época, o pastor Adilson Neres, da Igreja Batista da Ressurreição, lá em Montes Claros, e ele leu comigo essa passagem. E essa passagem nunca mais saiu da minha mente, do meu coração, porque ele falou assim, vamos lembrar aqui como você entrou no banco, como você me falou que entrou no banco, e como que você chegou até aqui. Aí realmente eu parei para analisar, irmãos, eu tinha feito o concurso para esse banco, né, em 1999, na época ainda que eu não conhecia Cristo, não tinha sido alcançado pela essa graça maravilhosa. Aí eu fiz um concurso com os motivos errados, né, para farrear, né, e simplesmente aproveitar a vida, porque todos os meus colegas estavam fazendo. O que acontece, irmãos, é que depois disso, né, Deus graciosamente e imerecidamente, Ele me chamou, irresistivelmente me chamou. E houve ali uma mudança, uma transformação na minha vida, né? Porque agora que nós somos novas criaturas, tudo antigo ficou para trás e todas as coisas se fazem novas. Então agora com uma nova vida, uma vida transformada pelo poder de Deus, eu ali, crente no Senhor Jesus, 4 anos após esse concurso, irmãos. De uma forma inesperada para mim, eu fui chamado para esse banco. Então, ali dentro também não tinha grandes propósitos, a não ser ali cumprir minhas atribuições, minhas funções, mas quando nós fazemos tudo para a glória de Deus, né? Quer comais, quer bebais, façais qualquer outra coisa, fazeis para a glória de Deus. Está lá também apóstolo Paulo, 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31. Aí algumas coisas são inevitáveis, então as pessoas foram apostando em mim mais do que eu mesmo, e hoje, há mais ou menos 10 anos, eu tenho a confiança aí dos meus colegas e do banco para ser um administrador, um gerente. Então, o pastor Adilson me fez lembrar dessas coisas, irmãos, e é por isso que eu quero compartilhar com os irmãos algumas considerações aqui em relação a esta passagem. Primeiro, irmãos, que não importa onde nós estamos, não importa, irmãos, se é nesse banco, se você é professor, está dando uma aula, se você está até aposentado, não importa onde você está, onde você estiver, ali é um campo missionário, ali você tem um lugar para falar de Deus. Se a gente olhar bem, e nós olharmos ali João Batista, ele, um sujeito aparentemente esquisito para a época, vestindo peles de camelo, né? Ele comendo mel silvestre e gafanhotos, pregava uma mensagem dura, uma mensagem muito dura de confissão e arrependimento de pecados, e ele pregava para judeus que se achavam muito santos, né? Pregava para todos essa mensagem, e ele pregando ali, irmãos, no deserto, num lugar sem conforto algum. As pessoas saíram de Jerusalém, saíam dos templos e iam ouvir e ver João Batista pregar esta mensagem, que não é uma mensagem que amaciava o ego de ninguém não, irmãos. Então, quando a gente olha para o próprio Jesus Cristo, ele pregou tanto em Jerusalém, ali na elite, ele pregou na Judéia, que é a região, ele pregou na Galileia, uma região muito mais acima, mais distante, inclusive ele pregou em Samaria, que era um lugar que os judeus não frequentavam por causa da inimizade que existia entre judeus e samaritanos. Então, não há restrições geográficas para mim e para vocês, irmãos. Todos os lugares que Deus nos colocar,
é um lugar onde nós podemos pregar a palavra de Deus. Mesmo diante desse cenário, agora de Covid-19, coronavírus, né? Então, mesmo que você esteja em quarentena, você tem a oportunidade de pregar para a sua família, usar o seu telefone, usar o seu WhatsApp e falar do amor de Deus, daquilo que Deus fez na sua vida e tem feito e tem nos abençoado com muito mais que nós pensamos, imaginamos ou merecemos. Então toda a honra e toda a glória seja dada através do nosso testemunho. Então façam essa reflexão, irmãos. Como tem sido o seu campo missionário? Segundo, irmãos, segunda consideração que eu quero fazer é que nenhum lugar está fora do alcance da graça de Deus. O apóstolo Paulo, ele está preso e ele fala que os irmãos da casa de César, esse César é o imperador Nero. Se quer saber mais, você procura no Google quem era Nero. Nero era um sujeito terrível, ele era um sujeito corrupto, um cara devasso, que ele matou 2 esposas, a segunda estava grávida, ele chutou ela até a morte. Muitos falam que ele teve relação sexual com a própria mãe e de qualquer maneira ele matou a própria mãe. Então você vê, né? Aquele ambiente era um ambiente perverso, era um ambiente corrupto. E ainda assim o apóstolo Paulo, ele teve o privilégio, que ele fala, de ir em cadeias, naquele ambiente. Ele pregou para muitas pessoas. Em especial, irmãos, ele pregou para a guarda pretoriana, a guarda de elite desse imperador Nero, que era a elite de uma guarda imperial. Então ele ficava, a cada turno de 8 horas, ele ficava amarrado ou vigiado por 2 pessoas, 2 desses guardas. Então ali ele teve o privilégio de evangelizar e discipular 6 pessoas por dia, 6 guardas desse por dia. Então pode ser até os santos na casa de César, a princípio pode ser servos, quanto até esses guardas, sabe? Então, quem sou eu e quem é você, meu irmão, para selecionar onde Deus pode alcançar, o poder de Deus pode alcançar, porque esse Evangelho, irmãos, essa palavra, ela é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. E para a pessoa crer, ela precisa ouvir. E você precisa falar, eu preciso falar. As pessoas precisam ouvir para se achegarem a Deus, para se converterem. Então há santos na casa de César, há santos em todos os lugares. Nenhum lugar está fora desse alcance. Isso vai muito além, irmãos, daquilo que eu possa imaginar, que eu possa prever. Entendeu? Está longe das minhas limitações. Minha função e a sua função é falar. E terceira, irmãos, terceira coisa que eu quero deixar aqui para os irmãos é que só há uma igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. Só há uma igreja verdadeira. O apóstolo Paulo, ele está falando com os irmãos lá em Filipos, que os irmãos santos na casa de César está saudando eles. Mas espera aí, de Roma para Filipos, provavelmente esses irmãos não se conheciam. Eles não se conheciam, mas eles sabiam, tinham testemunhos, eles ouviam falar. O apóstolo Paulo mesmo, né, de ter falado para esses irmãos em Roma sobre os irmãos em Filipos. Então, apesar de nós temos muitas denominações, muitas igrejas, né, muitas placas, né, Igreja Presbiteriana, da qual eu faço parte, Igreja Batista, da qual eu já fiz parte, nós temos aí Igrejas Assembleias de Deus, aquelas confessionais. Apesar disso, irmãos, só há uma só igreja, há um só corpo, um só rebanho, uma só raça eleita, um só povo de propriedade exclusiva de Deus. Então, irmãos, mas isso tem um propósito, isso tem um porquê. Então, por que nós somos só um povo? Por que nós fomos escolhidos? Por que Deus mudou a minha vida? Com qual propósito Ele me escolheu antes da fundação do mundo?
Então, irmãos, era para nós sermos santos e irrepreensíveis e também, irmãos, para nós proclamarmos as virtudes daquele que nos chamou e nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. O apóstolo Pedro nos fala isso lá também na sua carta, na sua primeira carta, no capítulo 2, versículo 9. Então, irmãos, que esta passagem, que mexe muito comigo, que é muito importante para mim, que você também possa fazer essa análise, lembrar dessas 3 considerações que nós fizemos, que não há lugar, não há pessoas irrecuperáveis, não há lugar que o amor de Deus não possa alcançar e que nós somos um só povo, uma só nação. E até quando, irmãos, eu estarei nessa posição, por exemplo, no meu trabalho, nesse meu campo missionário? Eu não sei. E isso não deve me preocupar e não deve te preocupar. Porque, irmãos, a própria palavra de Deus aqui em Efésios, aqui em Filipenses, no capítulo 4, e assim como em Mateus, capítulo 6, e se a gente for olhar outras passagens, fala que nós não devemos andar ansiosos com coisa alguma. Nós devemos nos preocupar com o dia de hoje, com a oportunidade que você tem hoje, com o campo missionário que você tem hoje. Nós devemos nos preocupar porque com hoje, falar de Deus, pregar, nós sabemos que a fé vem pelo ouvir, e ouvir vem pela palavra de Deus. E você tem o dia de hoje. O dia de amanhã não te pertence, o futuro pertence ao Senhor. Então, realmente tem momentos que não é fácil, irmãos. Mas é Deus que te dá a graça. Peça a Ele em oração, que Deus fale comigo e com vocês, que a gente use até momentos difíceis, como esta quarentena, muitos estão em isolamento social, mas que Deus ainda te dê iluminação do Espírito Santo, para você pregar e falar do amor de Deus. Faça para a glória de Deus. Deixe Deus te usar, Deus dê o seu testemunho. Por causa desse testemunho, irmãos, do apóstolo Paulo, muitos irmãos em vários lugares, vendo Paulo se alegrar, mesmo em prisão, mesmo depois de tudo aquilo que ele passou e que o fortalece. Por causa disso, irmãos, vários irmãos em Cristo foram encorajados a falar de Jesus. E isso chegou até a mim, chegou até você. Então, que isso possa fazer-nos refletir e fazer-nos ser usados para a glória de Deus. Amém, irmãos? Então é isso, irmãos. Essa é a palavra que eu queria compartilhar com os irmãos essa manhã. E gostaria de fazer uma breve oração com os irmãos. Amém? Senhor, nós te pedimos, ó Pai, que continue nos usando para a Tua glória. Nos dê sabedoria e entendimento. Fala conosco, Senhor. Nos impulsiona, Senhor, a falar do Teu amor. Nos use para alcançar aqueles que precisam ouvir a Tua palavra. Obrigado por este privilégio. Obrigado pelo campo missionário que o Senhor tem me dado. E que eu possa, Senhor, cada dia mais testemunhar desse tão grande amor, esse amor incondicional que me alcançou meus irmãos. E que isso sirva, Senhor, de incentivo para nós, para falarmos cada dia mais do nome do Senhor. E em Cristo Jesus que eu oro e agradeço. Amém, Senhor. Então, amém, meus irmãos. Até a próxima e Deus os abençoe em nome de Jesus.